Bem-vindo a essa que vem a ser a quarta parte da aula 30 de MA 091, que trata de inequações polinomiais e do gráfico de funções polinomiais. Nessa quarta parte, veremos as principais características dos gráficos das funções polinomiais. E quais são essas características? A primeira delas é o que chamamos de continuidade. O gráfico de uma função polinomial é contínuo. A definição precisa de continuidade envolve assuntos que só serão abordados no curso de cálculo, mas do ponto de vista prático, podemos dizer que uma função é contínua se ela não contém buracos, nem saltos e nem falhas. Eis aqui uma função que contém um buraco, que é isso que eu estou representando aqui. Perceba que a função não está definida quando x igual a a, e ela possui também um salto aqui quando x igual a b. Ela vinha aqui embaixo e, de repente, salta para um valor superior. Nesse caso, então, temos uma função com buraco e com salto. Essa função não é contínua, porque as funções contínuas não podem ter nem os buracos nem os saltos. Temos aqui agora uma função que tem uma falha. Perceba que a função não está definida para o x maior do que a e menor do que b. Nesse caso, então, essa função também não é contínua. E observamos aqui uma função que não tem buracos, não tem saltos e nem tem falhas, e esta função em particular, de fato, é contínua. Outra característica importante dos gráficos das funções polinomiais é o que chamamos de suavidade. O gráfico de uma função polinomial é sempre suave, o que significa que ele não tem nem quinas e muito menos bicos. E o que são essas tais quinas e bicos? Vamos mostrar aqui uma figura que tem quina e tem bico. Observe aqui que, neste ponto A, a função apresenta o que chamamos de quina, como se fosse uma quina de uma mesa. E esta função também apresenta, no ponto B, um certo bico. Portanto, esse não pode ser o gráfico de uma função polinomial. Esta função que eu estou apresentando aqui agora é uma função que é definida por partes. Note a quantidade de quinas que a função apresenta. E agora, finalmente, eu apresento uma função que a gente chama de suave. Esta, sim, pode ser uma função polinomial. Isso significa que, na prática, quando você tiver que desenhar à mão uma função polinomial, nunca pode fazer isso que eu mostrei aqui no meio. Não pode só desenhar alguns pontos e juntar esses pontos com trechos que são segmentos de reta ou que têm quinas. Vejamos agora uma terceira e última característica dos gráficos das funções, mas antes disso, vamos ver o que significa tender ao infinito. Dizemos que a variável x tende ao infinito quando essa variável cresce arbitrariamente, ou seja, ela cresce, 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 não para de crescer nunca. Nesse caso, nós representamos essa tendência ao infinito desta maneira apresentada aqui, x, uma seta e o símbolo de infinito. Podemos ter, por outro lado, um caso em que x tende a menos infinito, e nesse caso, x decresce, decresce, decresce arbitrariamente sem nunca parar. Nesse caso, então, a representação da tendência a menos infinito é dada por x, uma seta e menos infinito. Observe que esta mesma notação pode ser usada para y, que é apresentada no eixo vertical. Então, temos aqui y tendendo a infinito, o que significa que y cresce, cresce, cresce de forma arbitrária, e temos aqui y tendendo a menos infinito, o que significa que a variável decresce, decresce, decresce ilimitadamente. Agora que já vimos o que significa tender a mais infinito e a menos infinito, podemos finalmente ver a terceira característica dos gráficos de funções polinomiais, que é o seu comportamento extremo. Neste caso, precisamos dividir as funções polinomiais em dois tipos. Vamos lembrar que uma função polinomial p de x podia ser escrita como um certo coeficiente que eu estou chamando de an, vezes x, que é a variável elevada ao expoente n, mais um outro coeficiente vezes a variável x elevado a outro expoente, e assim sucessivamente, até finalmente a1 vezes x mais 1 a 0, que é uma constante.
Neste caso, o termo que tem maior grau no polinômio é o termo ANx elevado a n. Este termo de maior grau é importante porque é ele que define o comportamento do polinômio quando x vai para infinito ou x vai para menos infinito. Entretanto, repare que o expoente aqui, que é o grau do polinômio, ainda pode ser par ou ímpar. Vamos dividir a nossa análise, então, de acordo com a paridade do expoente. Quando o grau do polinômio, ou seja, o expoente desse termo de maior grau, é ímpar, ou seja, é 1, é 3, é 5 e assim por diante, então o gráfico da função tem um desses dois formatos mostrados na figura aqui do lado direito. Se o grau é ímpar e a n é maior que zero, a n é esse coeficiente aqui que está multiplicando xn, se ele é maior que zero, então temos a primeira figura. Repare que nesta figura, quando x vai para menos infinito, o polinômio também vai para menos infinito. Ou seja, quando x vai para menos infinito, y vai para menos infinito. E quando x vai para mais infinito, ou seja, à medida em que x cresce, o valor de y também cresce. Considerando ainda o caso em que o grau do polinômio é ímpar, temos uma segunda situação que é dada por a n menor do que zero. Quando aquele coeficiente que multiplica xn é menor do que zero, então y vai para infinito quando x decresce e y vai para menos infinito quando x cresce ilimitadamente. Observe, então, que nos dois casos apresentados, o que acontece no extremo da curva é o oposto daquilo que acontece no outro extremo da curva. Agora que já analisamos o que acontecia quando o grau do polinômio era ímpar, vejamos o que acontece quando este grau é par. Novamente, vamos combinar o grau do polinômio, que é o expoente de maior valor dentre os monômios do polinômio, com o coeficiente a n, que multiplica x elevado a n, que é o termo de maior grau do polinômio. Neste caso, então, supondo que o grau é par, se a n for maior do que zero, aquele coeficiente for positivo, então o valor da função, ou seja, y, cresce tanto quando x vai para menos infinito, como quando x vai para infinito, o que significa que a função cresce dos dois lados. E se aquele coeficiente que multiplica x elevado a n, o termo de maior grau, for negativo, então y vai para menos infinito quando x vai para menos infinito e y vai para menos infinito quando x vai para mais infinito, o que significa que a função decresce dos dois lados. Esses são os comportamentos possíveis quando a função tem grau par. Vejamos agora se conseguimos detectar essas características para alguns polinômios fornecidos. Neste primeiro caso, temos um polinômio cujo grau é par. Observe aqui que o expoente de maior valor é um número par. Além disso, reparamos que o termo que multiplica x², que é o monômio de maior grau deste polinômio, é menos 1. Então, temos aqui a 4, que é o AN, igual a menos 1, e temos n, que é o expoente de maior valor, igual a 4. Expoente par e constante do monômio de maior grau negativo. O que vai acontecer com o gráfico dessa função? O gráfico dessa função vai decrescer tanto quando x for em direção a menos infinito, como quando x for em direção ao infinito. n é par, o que significa que os dois lados terão o mesmo comportamento, e a n é negativo, o que significa que a função decrescerá. Observe nesse segundo exemplo que nós temos um polinômio de grau ímpar, esse expoente aqui é ímpar, ou seja, n igual a 5 é ímpar, e também temos a n ou A5 igual a 1, que é a constante que multiplica a potência de maior grau do polinômio. O polinômio tem grau ímpar e a constante é positiva. Neste caso, então, o que acontece com o gráfico? O gráfico decresce ilimitadamente quando x vai para menos infinito
E o gráfico cresce ilimitadamente quando x vai para mais infinito. E essas características podíamos descobrir diretamente a partir dos nossos polinômios, sem mesmo ter traçado os gráficos correspondentes.